Boa noite a todos. É com grande satisfação que estou aqui e vejo tanta gente também aqui em manifestação de solidariedade com o povo e com o governo da Grécia. Eu queria fazer 3 reflexões que, no fundo, são um contributo para esta reflexão coletiva. A primeira reflexão prende-se com um valor que é essencial para todos, até para os países e para os governos, que é a dignidade. Quando nós olhamos para o que está a acontecer na Grécia, onde as chamadas instituições, os eurocratas das instituições, se arrogam no direito de discutir e tentar impor que a eletricidade deixe estar no IVA de 6% para um IVA de 23%, quando essas entidades se arrogam o direito de exigir cortes em complementos de pensões aos pensionistas com as pensões mais baixas, nós perguntamos onde é que isto chegou? Como é que isto é possível? Como é que é possível esta interferência tão grande? E como é que é possível esta interferência perante a passividade do governo português e de muitos outros governos? E isto torna-se ainda mais ostensivo e mais preocupante quando esta indignidade está-se a naturalizar como fosse uma coisa normal. Nós olhamos para os nossos órgãos de informação e este problema da dignidade, desta ofensa à dignidade, não causa qualquer perturbação. A senhora, a diretora do FMI, referindo-se ao governo grego, fala em falta de maturidade. Durão Barroso fala em falta de experiência. Para Cavaco, a Grécia é um número. Se sair, passa dos 19 para os 18 países o euro. Para Passos Coelho, a Grécia não há problema porque temos uma almofada financeira para enfrentar a turbulência. Vocês vejam como é que isto é visto. A falta de indignidade é tão grande. Eu terminei esta primeira reflexão parafraseando a duquesa de Bragança, Luísa Gusmão, dizendo: é melhor ser livre um dia que andar de cócaras e sumir-se toda a vida. Mas é importante nós termos uma consciência concreta do que se está, da situação em que está a Grécia e o que se está a exigir à Grécia. Eu vou utilizar alguns dados do Eurostat, não são dados de outra origem, portanto da própria comunidade, para vos dar, para transmitir a ideia e este retrato que me parece extremamente importante. E vou compará-lo com Portugal, porque nós, em Portugal, já sofremos também as consequências, mas o que está a acontecer na Grécia tem uma dimensão muito maior. Na Grécia, a riqueza criada por habitante, em Portugal diminuiu entre 2007 e 2014 6%. Na Grécia diminuiu 24%. A taxa de desemprego em Portugal entre 2007 e 2014 aumentou 43%. Na Grécia aumentou 226%. O emprego, nós em Portugal, neste período, após o início da crise, foram destruídos cerca de 500 mil postos de trabalho. Na Grécia, com a mesma população, foi destruído mais de 1 milhão de postos de trabalho. Pessoas ameaçadas pela pobreza ou exclusão social. Isto são todos dados do Eurostat. Em Portugal, nós achamos que é muito. Em Portugal, aumentou 10% neste período. Na Grécia, aumentou 27%. Pessoas em situação de privação material severa. Em Portugal, nós achamos que é uma situação inadmissível, aumentou 10%. Na Grécia, aumentou 87%. Se nós analisarmos os rendimentos que eles chamam rendimento médio equivalente,
No fundo, é um rendimento que se calcula o rendimento por unidade de família, mas em que o adulto é que conta 1, os outros já contam apenas 0,8 e as crianças contam 0,5. Nós chegamos à conclusão que em Portugal, entre 2010 e 2013, a redução andou à volta dos 10%. Na Grécia, andou entre os 36% e 38%. E se metermos o ano 2014, a redução no rendimento médio equivalente na Grécia atinge cerca de 40%. Não estão satisfeitos, ainda querem cortar ainda mais. Esta é a realidade, só para servir de contraposição a um país que também resistiu, a Islândia, neste período, o rendimento médio equivalente, de acordo com os dados da União Europeia, nesse país aumentou em média 19%. Vocês vejam, portanto, a diferença entre uma coisa e outra e o que é que nos leva a esta política de austeridade. Mas o rigor e a chantagem atingem apenas os pequenos países. Os grandes estão isentos. A nível do Tratado Europeu, os desequilíbrios entre países também são sujeitos a procedimento extraordinário. E os desequilíbrios não é apenas o déficit orçamental. Os desequilíbrios também se podem pôr a nível da balança comercial. E se nós analisarmos a situação na União Europeia, concluímos que os problemas que nós estamos a enfrentar resultam de graves desequilíbrios na União Europeia que têm beneficiado fundamentalmente os países mais envolvidos, os maiores países, nomeadamente a Alemanha. Um dado só apenas para refletirem. Entre 2005 e 2014, a Alemanha teve um saldo positivo na sua balança comercial de 1.460 mil milhões de euros. Enquanto Portugal, a Grécia teve um saldo negativo de 176 mil milhões e Portugal 90 mil milhões. Os saldos positivos de um são à custa dos saldos negativos do outro. Portanto, mas a realidade, se nós analisarmos com mais profundidade, a realidade não fica por aqui. A União Europeia, nomeadamente a zona do euro, trouxe grandes benefícios para a Alemanha e acarretou elevados prejuízos para os países mais pequenos, devido a estes grandes desequilíbrios. Se nós compararmos, por exemplo, a riqueza criada num país e a riqueza que ele utiliza, nós chegamos à conclusão que a Alemanha foi extremamente beneficiada. Até 2002, portanto, até o ano de criação do euro, a Alemanha, o Produto Nacional Bruto da Alemanha, portanto, aquilo que a Alemanha utilizava era inferior ao que produzia. Mas a partir da entrada no euro, esta situação modificou-se completamente. Passou a saldos positivos. Por exemplo, em 2014, a Alemanha os alemães utilizaram mais de 64 mil milhões de euros do que produziram. Portanto, a riqueza que é criada nos outros países, que depois é transferida para a Alemanha e que serve benefício aos alemães. Mas eles esquecem-se desta situação. Enquanto em Portugal sucedeu o inverso. Por exemplo, depois de entrarmos para a União Europeia, o que produzíamos foi sempre superior àquilo que consumíamos. Portanto, uma parte da nossa riqueza passou a ser transferida para o estrangeiro, nomeadamente para os países mais envolvidos da União Europeia, beneficiando os habitantes, portanto, desses países. Por exemplo, entre 2002 e 2015, a Grécia exportou cerca de 40, transferiu para o estrangeiro, nomeadamente para a Alemanha e para outros países mais envolvidos, cerca de 48 mil milhões de euros de riqueza. Portugal, neste período, transferiu, desde 95, desde a entrada para a União Europeia, transferiu mais riqueza do que gastou. Portanto, uma parte da riqueza produzida em Portugal é transferida para outros países. E entre 95 e 2014, a soma disto atinge 70 mil milhões de euros. Portanto, há países que são beneficiados, há países que são prejudicados, mas ninguém quer olhar para isto. Agora,
Nós temos ouvido, mas é necessário que nós, mesmo sem qualquer antipatia contra os alemães, mas é necessário que também tenhamos a coragem de dizer diretamente a eles que o nível de vida deles, elevado também à custa do que é produzido em outros países, nomeadamente aqueles países que têm déficits importantes a nível de balança comercial. Porque se nós não importássemos, se não houvesse déficits, eles não vendiam tanto como vendem aqui em Portugal. Vocês vejam, aumentou o consumo de Portugal, aumentou a compra de carros, já aumentou em 30%, e grande parte eram carros alemães. Foi beneficiar quem? Nós ou os trabalhadores da Alemanha? Portanto, são aspectos de relacionamento, de desequilíbrio, que é importante ter presente para perceber as crises e quem é o culpado das crises. E isto, apesar do Tratado Europeu incluir artigos, o artigo 3º, em que diz expressamente que, face a esses equilíbrios, a Comissão Europeia deve levantar procedimentos, como faz em relação ao déficit orçamental, e tomar medidas. Em relação aos pequenos, tomam-se medidas, fazem-se chantagem, cortam-se financiamento. Em relação aos grandes, fecham-se os olhos e tudo está bem, mas isto é que é a causa da situação que nós estamos vivendo. Para terminar, eu queria só fazer uma reflexão. Nós temos ouvido o Governo, o Presidente da República, dizer Portugal não vai ter problemas com a saída da Grécia. É mentira. Eu vou-vos dar só apenas um exemplo para vocês ficarem com uma ideia mais clara do que pode acontecer. E esse exemplo vai ser, vou pegar na banca. A banca em Portugal, como em todos os outros países, mas nomeadamente em Portugal, está a enfrentar graves problemas, graves dificuldades, que resultam também das dificuldades da própria economia e das dificuldades das próprias pessoas que devem à banca. É preciso ter presente que na banca a banca investiu cerca de entre 55 mil a 60 mil milhões de euros em dívida pública portuguesa. Quando a taxa de juro da dívida pública desce, o valor da dívida aumenta. Portanto, há uma mais-valia. E isso permitiu à banca, por exemplo, em 2014, vendendo dívida pública, acumular mais-valias no montante de 2 mil milhões de euros. 2 mil milhões de euros, que ajudou, em parte, a equilibrar ou a reduzir os prejuízos. Em 2014, a banca em Portugal teve cerca de 5 mil milhões de euros de prejuízos. Ora bem, se os juros da dívida pública dispararem, por exemplo, ao dobro que está agora, a dívida que está na mão da banca perde valor imediatamente. Porquê? Porque se ele disparar com o mesmo capital, eu obtenho muito mais. Vocês suponham, os juros da banca, neste momento, da dívida que comprou, é 3%. Passa para 6%. O valor desses títulos reduz-se para metade, porque eu, com metade do capital, consigo obter o mesmo juro que eu obtenho com aqueles títulos. Ora bem, se isto acontecer, e isto pode resultar da saída da Grécia, como nós também já assistimos nestes últimos dias, em que as oscilações das taxas de juros são extremamente elevadas, são extremamente amplas, isto tem efeitos dramáticos na banca e cria-lhe problemas que depois é transmitido às pessoas. O financiamento da banca torna-se muito mais caro, os prejuízos acumulam-se e quem paga em última instância são os clientes e os contribuintes. Quando o Presidente da República nos vem dizer, quando o Cavaco vem dizer e o Passos Coelho vem dizer que não há problemas, ou duas uma, ou é totalmente incompetentes ou pretendem nos enganar. Deixo isto para a vossa reflexão e obrigado a todos e viva a Grécia. Estamos todos com a Grécia. Obrigado.